O aroma do jasmim flutuava no ar noturno de Lisboa, misturando-se à brisa morna que entrava pela janela aberta. Eu estava sozinha na casa, ouvindo o tic-tac do relógio de parede enquanto o vento balançava lentamente as cortinas de linho. Era a mesma casa em que havíamos vivido juntos por mais de 40 anos, mas hoje parecia estranhamente vazia. Meu nome é Helena, e toda a minha vida estive ao lado de Rafael. Acreditava conhecer cada um de seus gestos, cada pausa em sua voz, cada olhar carregado de significado. Mas, naquela noite, um simples envelope mudou tudo. Eu o encontrei enquanto organizava a antiga escrivaninha de Rafael. Estava escondido entre papéis velhos, amarelados pelo tempo, como se sua própria existência fosse um segredo que nunca deveria vir à tona. Meus dedos tremeram antes de abri-lo. Esperei por você, mas você nunca veio. A vida nos separou, mas meu amor por você nunca morreu. Meu coração disparou no peito. A caligrafia era delicada, feminina, com um traço firme e decidido. Não era minha. Não podia ser minha. Passei os dedos sobre a assinatura no final da carta. Beatriz. Engoli em seco. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo, mas não era desejo, era raiva, confusão, decepção. Quem era ela? Há quanto tempo esse segredo estava escondido dentro da minha própria casa? Meu primeiro instinto foi confrontar Rafael imediatamente, mas algo dentro de mim me conteve. Eu queria respostas, mas não queria torná-las fáceis. Queria vê-lo cair na própria armadilha. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, observei-o com uma calma artificial. Estudei-o como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Ele se sentou em sua poltrona favorita, acendeu um cigarro e soltou a fumaça lentamente, olhando pela janela. A luz da luminária da sala realçava seus traços marcantes, seus cabelos grisalhos, sua pele marcada pelos anos. Ele ainda era um homem atraente, mesmo com o peso do tempo sobre ele. Hoje encontrei algo interessante, disse, casualmente, deixando as palavras flutuarem no ar. Ele virou a cabeça lentamente, arqueando uma sobrancelha. Ah, é? Olhei diretamente para ele e sorri. Sim, algo do passado. Não disse mais nada. Apenas deixei a frase no ar, como um veneno que se dissolve lentamente no corpo. Ele piscou, mas não insistiu. Sabia que algo estava acontecendo, mas não podia adivinhar o que. A noite transcorreu entre pequenas provocações silenciosas. Fiz questão de me inclinar sobre a mesa o suficiente para que ele sentisse minha presença, aproximei-me mais do que o necessário ao servir-lhe o vinho, deixei que meu perfume pairasse ao seu redor. Queria que ele me sentisse em sua pele, queria que sua consciência pesasse mais a cada segundo que passava. Mas ele permaneceu em silêncio. Às 2 da madrugada, acordei ao ouvir um som familiar. O piano. Deslizei para fora da cama e caminhei descalça até a sala. Lá estava Rafael, sentado diante do piano de cauda preto, com a cabeça inclinada sobre as teclas. Seus dedos tocavam uma melodia que eu não ouvia há anos. Uma melodia que não era nossa. Fiquei na sombra, observando-o, sentindo uma fúria silenciosa crescer dentro de mim. Ele se lembrava dela. Quando terminou de tocar, deixou as mãos caírem sobre as coxas e suspirou pesadamente. Algo em sua postura me pareceu quebrado. E naquele momento, eu soube que a carta não era apenas um deslize do passado. Era algo mais. Algo que ainda vivia dentro dele. Recuperei lentamente, certificando-me de que ele não me visse. Na manhã seguinte, durante o café, coloquei a carta sobre a mesa, bem à sua frente. Queria vê-lo lê-la. Queria vê-lo encarar a verdade. Rafael pegou o envelope com as mãos tensas. Abriu.
Leu. E então, o silêncio devorou tudo. Você sabia, murmurou. Mantive meu olhar firme. Você a amou? Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois, com a voz mais baixa do que eu esperava, disse a única resposta que eu não queria ouvir. Sim. As palavras de Rafael ainda flutuavam no espaço entre nós, como se tivessem sido gravadas na madeira da mesa, na porcelana das xícaras, nas paredes que tinham ouvido nossa história. Sim. As letras pesavam mais do que qualquer outra confissão que ele pudesse me fazer. Ele a amou. Não foi apenas um deslize, não foi um erro passageiro. Houve outra mulher em sua vida, mesmo que fosse no passado, mesmo que ele acreditasse que isso havia sido enterrado pelo tempo. Mas o tempo nunca enterra nada de verdade. Apenas esconde, envolve com uma falsa camada de esquecimento, até que o momento certo o traga de volta à superfície. E hoje, esse momento havia chegado. Eu não chorei. Não fiz um escândalo. Apenas me levantei da mesa e saí de casa. Eu precisava de ar. A noite havia caído sobre Lisboa com seu habitual manto de luzes douradas e sombras alongadas. Caminhei sem destino, me perdendo pelas ruas estreitas do bairro antigo, ouvindo o eco dos meus próprios passos nas calçadas de pedra. As lembranças se misturavam à brisa noturna. As mãos de Rafael em meu corpo quando éramos jovens. As promessas sussurradas na pele nua. O desejo nos olhos dele quando me olhava. Fechei os olhos por um instante, mas a imagem que surgiu não foi a minha. Foi a dela. Beatriz. Será que ele a tocou da mesma maneira? Será que percorreu sua pele com a mesma devoção? A ideia me revirou o estômago e, ao mesmo tempo, um calor estranho acendeu dentro de mim. Não era apenas raiva. Era algo mais sombrio. Algo mais primitivo. Voltei para casa depois da meia-noite. Rafael ainda estava acordado. Estava na sala, segurando uma taça de conhaque, a camisa entreaberta e os cabelos levemente desalinhados. Ele me olhou quando entrei, mas não disse nada. Eu também não. Mas decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Deslizei pela sala com movimentos lentos, como se estivesse testando-o, como se quisesse ver até onde poderia levá-lo antes que quebrasse. Parei atrás dele e apoiei as mãos no encosto da cadeira, inclinando-me o suficiente para que ele sentisse meu hálito em seu pescoço. Me diga, Rafael. Como ela era? Sussurrei. Vi seus ombros se enrijecerem. Helena, não faça isso. Mas eu já estava dentro do jogo. Deslizei meus dedos pelo colarinho da camisa dele, brincando com o primeiro botão. Ela era mais jovem. Ele exalou devagar. Não se trata disso. Minha mão subiu pelo seu peito. Ela te beijava de um jeito diferente? Ele fechou os olhos, como se tentasse se controlar. Mas eu não queria que ele se controlasse. Queria ver se, depois de tantos anos, ele ainda era meu. De repente, sua mão segurou meu pulso, impedindo que eu continuasse. Ficamos em silêncio, nos encarando. Helena, sua voz saiu rouca, contida. Sorri levemente. Te deixa nervoso eu te fazer as mesmas perguntas que você se fazia sobre mim quando éramos jovens? Vi algo se partir no olhar dele. E então, ele me beijou. Mas não foi um beijo terno. Foi um beijo cheio de culpa, de raiva, de desejo reprimido. Ele segurou minha cintura e me puxou para perto, como se quisesse apagar cada pensamento da minha cabeça com o peso do seu corpo. Eu deixei. Queria sentir o gosto da culpa. As roupas caíram no chão em questão de segundos. Sua boca percorreu minha pele como se quisesse me redescobrir,
como se precisasse me lembrar que eu era dele. Mas enquanto suas mãos deslizavam pelo meu corpo, eu não conseguia parar de pensar nela. Beatriz. O que ela teria sentido sob o toque dele? Como ele a teria olhado? Pela primeira vez na vida, minha mente e meu corpo estavam em lugares diferentes. E isso me aterrorizou. Porque no momento em que Rafael sussurrou meu nome, a voz entrecortada pelo desejo, eu percebi que havia perdido o controle do jogo. Na manhã seguinte, acordei antes dele. O observei dormir ao meu lado, seu peito subindo e descendo ritmicamente. Parecia tranquilo. Mas eu não estava. Porque ontem à noite, embora tivéssemos estado juntos como há muito tempo não estávamos, eu não consegui tirá-la da minha cabeça. E isso só significava uma coisa. Ela ainda estava entre nós. O sol filtrava-se pelas cortinas, derramando uma luz suave e enganadora sobre o quarto. Rafael dormia ao meu lado, a respiração profunda e tranquila, como se a noite anterior não tivesse mudado nada. Mas para mim, tinha mudado tudo. Levantei-me com cuidado, tentando não acordá-lo, e envolvi-me no lençol. A minha pele ainda ardia com o toque das suas mãos, com os seus lábios explorando-me, com o peso do seu corpo sobre o meu. Mas na minha mente. Só estava ela. Beatriz. Quem tinha sido realmente? Por que é que a memória dela ainda estava tão viva dentro de Rafael, mesmo depois de tantos anos? Sentia-me presa num jogo perigoso. Quis manipulá-lo, puxá-lo para o meu próprio campo de batalha, mas agora era eu quem se encontrava perdida num labirinto de perguntas sem resposta. E só havia uma maneira de obtê-las. Descobrir a verdade. Saí de casa com o coração a martelar dentro do peito. Não disse a Rafael para onde ia. Havia apenas um nome na minha cabeça, um único nome que podia dar-me as respostas que eu procurava. Clara. A jovem que apareceu à minha porta com uma carta da mãe. A filha de Beatriz. Procurei o nome dela nos registros locais e encontrei uma morada num bairro antigo de Lisboa. Um apartamento modesto, com varandas repletas de vasos de flores e paredes cobertas de buganvílias. Toquei a campainha. Esperei. E quando a porta se abriu, vi o rosto de Rafael nos olhos dela. Clara observou-me com cautela, como se já soubesse por que estava ali. Sabia que viria. A voz dela era suave, mas firme. Assenti lentamente. Preciso saber a verdade. Ela fez-me entrar. O apartamento estava cheio de fotografias, recordações de uma vida que eu não conhecia. Parei em frente a uma em particular. Beatriz e Rafael, abraçados numa praia. O meu estômago revirou-se. Nunca o tinha visto sorrir assim comigo. Clara fitou-me com intensidade. Tenha certeza de que quer saber? Cerrei os dentes. Sim. Ela suspirou e, após um momento de hesitação, estendeu-me uma pequena caixa de madeira. A minha mãe guardou isto toda a vida. Peguei na caixa com as mãos trêmulas. Abri-a. E o que encontrei dentro tirou-me o ar. Dentro da caixa havia mais cartas, fotografias, memórias de um amor que existira muito antes de Rafael e eu nos casarmos. Mas o pior não foram as fotografias. Foi o certificado de nascimento. Clara não era apenas a filha de Beatriz. Era filha de Rafael. As minhas pernas cederam. Tive de me apoiar na mesa para não cair. Ele não sabe, pois não? A minha voz saiu num sussurro. Clara abanou a cabeça. A minha mãe nunca lhe contou. Achou que era melhor assim. Que ele pudesse viver a vida dele sem este peso. Fechei os olhos com força. Toda a minha vida, acreditei que conhecia o homem com quem partilhava a minha cama.
Mas agora, tinha certeza de algo. Eu nunca o conheci verdadeiramente. Regressei à casa sentindo-me uma estranha dentro da minha própria pele. Rafael esperava-me na sala, com uma taça de vinho na mão. Onde estiveste? Perguntou com calma, mas os seus olhos diziam outra coisa. Fitei-o intensamente. A visitar fantasmas. Vi a sua expressão mudar, o seu corpo enrijecer. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Dei um passo em frente. Diz-me, Rafael. O que farias se descobrisses que não és o homem que pensas ser? Ele franziu a testa. O que é que estás a dizer? Aproximei-me mais. Demasiado perto. Que viveste uma mentira. Coloquei a caixa de madeira sobre a mesa e abri-a. Rafael olhou para o conteúdo. As suas mãos tremeram. E então, o seu mundo desmoronou. Rafael ficou imóvel. O olhar dele estava cravado nos papéis dentro da caixa, mas a mente dele estava muito longe. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Eu observava sem dizer nada, sem me mexer. Esperava que ele falasse primeiro. Mas ele não falou. Não conseguia. Porque não havia palavras para o que acabará de descobrir. A respiração dele ficou irregular. Passou a mão pelos cabelos grisalhos, como se quisesse arrancar os pensamentos que o atormentavam. Finalmente, a voz dele saiu. Mas estava quebrada, rouca, um simples sussurro. Isto não pode ser verdade. Ri. Uma risada seca, amarga, sem qualquer alegria. Mas é. Clara é tua filha. E tu nunca soubeste. Rafael levantou-se de repente. A taça de vinho caiu da mão dele, estilhaçando-se no chão. Mas ele nem sequer notou. Não. Isto é um erro. A voz dele estava desesperada, vacilante. Rafael não era um homem que perdia o controlo. Mas agora, estava a cair num abismo. Helena, o que queres de mim? Estreitei os olhos. Quero que me olhes nos olhos e me digas que nunca suspeitaste. Que nunca sentiste que havia algo mais. Ele não conseguiu dizer. Porque a verdade já estava escrita no olhar dele. Essa noite, não dormimos juntos. Rafael ficou na sala, na escuridão, com uma garrafa de uísque pela metade. Eu fiquei no nosso quarto, olhando para o lado vazio da cama. Acreditei que esta verdade me daria poder sobre ele. Que ao descobrir o seu maior segredo, finalmente o faria sofrer como eu sofri. Mas tudo o que senti foi vazio. Porque, embora ele me tivesse escondido o amor por Beatriz, havia outra mulher que o ligava a ela para sempre. Uma filha. Uma vida que nunca teve. Um destino que nunca conheceu. Na manhã seguinte, levantei-me cedo. Coloquei o disco de vinil nos giradiscos. A mesma música que ele tocou no piano naquela noite. Os acordes encheram a casa. Melancólicos. Eternos. Rafael apareceu à porta. Os olhos fundos, o corpo a parecer mais frágil. Dançamos? Sussurrei. Ele olhou-me, confuso. Agora? Sim. Não dissemos mais nada. Apenas dançamos. Como dois fantasmas presos a uma memória. A minha cabeça descansou no ombro dele. As mãos dele seguraram-me com a mesma força de sempre. Mas algo nele tinha mudado. Eu sentia. Ele já não era meu. E eu já não o queria. Quando a música acabou, dei um passo atrás. Vou-me embora. Ele não reagiu de imediato.
Depois, lentamente, a mandíbula dele ficou tensa. Para onde? Sorri. Não sei. Não fiz malas. Não levei nada comigo. Apenas a minha liberdade. E, quando saí de casa, vi ao longe uma silhueta a observar-nos. Clara. A filha dele. Ela olhou-me com uma mistura de pena e compreensão. E, naquele momento, percebi. A história de Rafael não terminava comigo. Estava apenas a começar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.